sensação era tão estranha que ele dizia, eu estou aqui, cadê vocês? E eles diziam, tá, nós também estamos aqui, por que não estamos te vendo? Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais uma atração da série Na Mira, com um caso assim que ele tem assim meio que uma reviravolta, que é muito beira assim ao inexplicável, mas é explicável, então se preparem, ok? Nesse momento eu gostaria de agradecer a Carla Moraes, que está contribuindo hoje com Valeu Demais, eu fico muito feliz pela ajuda e pelo carinho também, eu desejo que você possa sentir todo o peso da retribuição na sua vida. E se você quiser conferir outras atrações do Na Mira, não deixe de conhecer nossas playlists, relatórios investigativos, minisséries, histórias fantásticas, não deixe de conferir, ok? E a gente vai começar esse caso agora. Bom, Brandon Swanson se formou na Marshall High School em 2007 e se interessou por turbinas eólicas. A comunidade oeste de Minnesota e a faculdade técnica tinham cursos em Wind Energy Technology, e essa escola não estava muito longe da sua casa. Então Brandon se matriculou. Ele tinha 19 anos e estava realmente interessado no desenvolvimento de energia verde. O campus de Camby na escola era onde ele participaria de suas aulas de tecnologia eólica. E o Brandon terminou seus cursos em 13 de maio. E então ele e alguns de seus amigos decidiram sair e comemorar. O Brandon já havia se inscrito para se transferir para o Iowa Western Common, uma comunidade colegial em Tulsa, lá mesmo em Iowa. E o objetivo do Brandon era se matricular em um programa universitário de 4 anos para seguir suas paixões de ciência. E ele morava com seus pais e com a sua irmã mais nova em uma cidade chamada Marshall, mas ele e os seus amigos começaram à noite em uma festa que acontecia em uma cidade em Lind, cerca de 11 quilômetros a sudeste da casa da família do Brandon. Depois que o grupo se divertiu e eles também comemoraram muito lá no bar, eles foram para uma outra festa. E essa festa estava a cerca de 55 quilômetros de Lind, em Camby, onde o Brandon havia frequentado a escola. Aí o Brandon consumiu uma quantidade desconhecida de álcool durante aquela noite. E alguns disseram que ele tomou só uma bebida alcoólica durante toda a noite. E seus amigos mais tarde relataram que ele não parecia prejudicado. E de fato eles nem estavam preocupados com ele dirigindo o seu próprio carro nos 40 minutos que ele levaria para chegar em casa. Logo após a meia-noite, o Brandon deixou a festa para retornar e foi uma viagem fácil e consistia apenas em uma estrada durante toda a viagem. E o Brandon dirigia essa rota todos os dias para assistir às aulas. Essa entrada 68 conecta diretamente as cidades de Camby e Marshall. São 48 quilômetros de estrada. E porque era mais tarde à noite, não havia tráfego, o que deveria ter feito o caminho do Brandon para casa ser ainda mais rápido. Só que aí ele teve alguns problemas nesse trecho da estrada e de alguma forma o Brandon, acidentalmente, tirou o seu carro, um Chevy, da estrada e aí ficou preso na pequena vala ao lado da estrada. O Brandon era um cara que tinha 1,80 m de altura e pesava mais ou menos uns 60 quilos. E não havia como ele conseguir tirar aquele carro sozinho, embora ele tentasse, mas sem sucesso. Depois de algumas tentativas árduas de tirar o carro, ele decidiu que o melhor seria ligar para seus amigos e pedir socorro. Ele ligou para vários amigos, mas como era muito tarde e muitos ainda estavam festejando, as ligações do Brandon não foram atendidas. E não tendo esperança de resgate de seus amigos, o Brandon então decidiu que precisava ligar para seus pais e receber a ajuda deles. Na escuridão silenciosa da noite, Brian e Annette, os pais do Brandon, ficaram surpresos e acordaram quando o telefone tocou. E aí o Brian olhou para o relógio, era 1h54 da manhã, o casal sabia que o Brandon estava comemorando com os amigos e eles ficaram um pouco surpresos quando foi Brandon quem estava ligando tão tarde. E imediatamente o Brandon disse a seus pais para não se preocuparem, ele falou, olha, eu não estou ferido, eu acabei de dirigir o carro, só que aí eu acabei tendo um problema e o carro está preso numa vala. Ele falou, olha, o carro está intacto, só que simplesmente eu não consigo tirá-lo por conta própria. E aí o Brian e a Annette saíram da cama
trocaram de roupas para que pudessem ajudar o filho. O Brandon disse a eles que sabia exatamente onde estava, e ele falou: estou a meio caminho entre Lind e Marshall, na Highway 68. O Brian imediatamente entendeu a tarefa e achou que levaria cerca de 10 minutos para localizar o filho. Era o meio da noite e o Brandon estava preso na beira da estrada e seus pais decidiram mantê-lo no telefone o tempo todo que dirigiam para ajudá-lo. Quando o casal se aproximou do local, eles não viram o filho e nem o carro. E eles falaram: filho, nós estamos te vendo, cadê você? E a Annette, a mãe, manteve ele no celular o tempo inteiro. Em alguns momentos a ligação acabou caindo, mas aí eles retomavam o contato. E era estranho para os dois lados que eles não estavam conseguindo se encontrar. O Brandon estava no telefone e disse aos pais exatamente onde ele estava. E seus pais chegaram onde o Brian disse que estava, só que eles não iam, não se viam. E eles não estavam entendendo. A sensação era tão estranha que ele dizia: eu estou aqui, cadê vocês? E eles diziam: tá, nós também estamos aqui. Por que não estamos te vendo? Era como se eles existissem em dimensões paralelas. Então o Brian começou a tocar a buzina da caminhonete e piscou as luzes, esperando que de repente eles estivessem mais afastados do que imaginavam. O Brandon disse: olha, eu não vejo as luzes e eu também não ouço a buzina. E aí o Brian perguntou ao filho se ele tinha certeza da localização, e o Brandon respondeu que sim. Ele falou: sim, eu sei exatamente onde estou. Os pais do Brandon falaram: olha, então você começa a piscar os seus faróis, então vamos conseguir te ver dessa maneira. E aí o Brian podia ouvir claramente o clique dos faróis enquanto o Brandon os ligava e desligava. E a Annette espiou pela noite negra e escura, tentando identificar seu filho, mas não enxergava nada. Nada fazia sentido. E não é como se houvesse grandes obstáculos bloqueando a visão. O casal estava cercado em todas as direções por vastos campos abertos. Então, de onde eles estavam, eles deveriam poder ver o Brandon, mesmo que estivessem a 800 metros de distância. Com tudo isso, o Brandon ainda estava no telefone falando com seus pais e ele estava começando a ficar um pouco agitado nesse momento. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, porque seus pais não viam. Aí o Brandon mais uma vez disse onde estava e disse aos seus pais como chegar até ele. Mas eles não conseguiram encontrá-lo. E o Brandon tinha certeza que seus pais estavam perdidos ou desorientados ou qualquer coisa assim. Depois que as frustrações do Brandon e da sua mãe vieram à tona, ele ficou bravo e encerrou a chamada. Ela imediatamente ligou para o filho e começou a se desculpar profusamente, e ela entendeu o quão frustrado o Brandon estava e ela não conseguia entender por que eles não se encontravam. Todo esse tempo, o Brandon ficou ali ao lado do seu carro, mas com seus pais incapazes de localizá-lo, ele tinha certeza que os pais estavam errados. Então ele começou a seguir seu caminho a pé para onde ele pensava que eles poderiam estar. E o Brandon disse que podia ver luzes piscando à distância, e ele assumiu que essas luzes estavam vindo da cidade. Então ele falou: faz o seguinte, me encontrem na cidade. Havia um bar local e os pais concordaram com esse plano e voltaram para a caminhonete. Aí parece que o Brian voltou para casa com a Annette e a deixou lá, e aí retornou para ir ao bar pegar o filho. Só que esse detalhe, que quando o Brian saiu de casa pela segunda vez ele estava sozinho, não é exatamente confiável, porque uma fonte diz uma coisa e outra fonte diz outra. Então você vai se deparar com uma outra circunstância dependendo de onde estiver lendo. Mas de qualquer forma, o Brandon permaneceu no telefone com o pai o tempo todo. Dessa vez era o pai que estava no telefone, e ele caminhava em direção às luzes à distância e ele atualizava constantemente o pai sobre seu progresso e posição. O Brandon disse ao pai que ele estava atualmente andando em uma estrada de cascalho depois de atravessar um campo vazio. Então Brandon disse que podia ouvir água corrente em algum lugar perto dele, embora não pudesse ver a água devido à noite enegrecida. Aí o Brandon continuou conversando com seu pai e caminhando em direção às luzes. O Brian estava dirigindo para o bar e apenas ouvindo o Brian, que narrava sua caminhada. Então, por volta das 2h30 da manhã, 47 minutos após a ligação entre pai e filho, o Brian ouviu seu filho gritar uma linguagem obscena. Aí o Brian tentou falar com o filho, mas não houve resposta. Aí ele desligou e fez a chamada novamente. O pensamento do Brian era que se o Brandon tivesse caído ou sido nocauteado, de repente, mesmo que ele estivesse atordoado, as ligações de retorno, os sons, as luzes do telefone poderiam despertá-lo. E o Brian tentou freneticamente colocar seu filho de volta no telefone, mas o Brandon nunca mais atendeu. O
Brian tentou ligar 4, 5, 6 vezes e algumas horas depois, todas as tentativas de ligar para o telefone do Brandon foram direto para o correio de voz. O Brian já não tinha certeza exatamente do que fazer. E aí ele dirigiu pelas mesmas extensões de estrada, indo e voltando várias vezes e não encontrou nada, não viu nada. Os pais do Brandon começaram a ligar para alguns amigos do Brandon e vários saíram para ajudar a procurar o amigo desaparecido. O casal e os amigos do garoto procuraram a noite toda, dirigiram por todos os caminhos que puderam encontrar e por horas eles simplesmente vagaram e não encontraram nada. O Brian voltou para Lind, checou o bar onde eles deveriam se encontrar, mas o bar estava escuro e vazio e não havia sinais do Brandon. Por volta das 6:30 da manhã, o Brian e a Annette entraram em pânico. Foi aí que eles chamaram a polícia para denunciar o seu filho como uma pessoa desaparecida. E como ouvimos em inúmeros casos de pessoas desaparecidas, os pais do Brian estavam muito mais preocupados com o filho do que o departamento de polícia local. E foi dito ao casal que o seu filho era um adulto e ele tinha o direito de desaparecer se quisesse. E a Annette tentou explicar à polícia que não era o caso de um pai super protetor e autoritário que estava atrás do filho, mas que o garoto realmente estava desaparecido. E eles contaram a história, repassaram tudo o que aconteceu, a festa, como ele disse que estava lá e como eles não encontraram a ligação. E depois de várias horas a polícia denunciou Brandon como uma pessoa desaparecida. A polícia conduziu uma busca obrigatória pela cidade e eles se sentiram confiantes ao afirmar que o Brandon não estava na cidade de Linz. E todas as entradas que levam à cidade também foram revistadas. Isso sem resultados. Com o sol já nascendo, o Brian e a Annette também não desistiram e dirigiram pela cidade olhando para todas as estradas que podiam, e ainda assim sem sinais do Brandon ou do carro. A polícia então retirou os registros de telefone celular do Brandon, e isso levou à primeira interrupção no caso. Embora o Brandon tenha percorrido exatamente o mesmo caminho em casa quase todos os dias por um ano, e ele estava completamente confiante em relação ao seu paradeiro, acontece que o Brandon nunca esteve perto de Lind. O Brandon estava, na verdade, a 32 quilômetros de onde ele se imaginava estar. As ligações para os pais de Brandon foram feitas perto da cidade de Tatum. E Tatum é um pequeno pedaço de uma cidade localizada mais abaixo na estrada 68. E agora é aqui que as coisas ficam realmente estranhas. Pois Brandon estava perto de Tatum porque era uma cidade que qualquer um poderia passar de Cambie para Marshall. Mas o que era estranho é que o Brandon deixou Cambie logo após a meia-noite. E Cambie para Tatum é uma viagem de 21 km que deve levar cerca de 15 minutos. Isso deixaria mais 27 km para ele chegar em casa em Marshall. Apesar disso, de alguma forma, o Brandon levou quase 2 horas para dirigir 13 milhas até Tatum. Isso era algo simplesmente inexplicável. Agora, com as evidências dos registros do telefone celular, a polícia mudou sua área de interesse para a área rural ao redor de Tatum. E o carro do Brandon foi localizado rapidamente depois que a busca foi transferida para essa nova área. E o carro foi encontrado abandonado em uma estrada de cascalho, logo acima da linha do condado de Lincoln, a 1,6 km ao norte da estrada 68. Quando os investigadores revistaram o carro, não havia nada suspeito, não havia nada para indicar que o Brandon estava ferido. A única coisa estranha tirada da cena do carro era um par de óculos do Brandon. E aí, isso aqui é uma questão complicada, porque o Brandon era legalmente cego do olho esquerdo, e ele sempre tinha que usar os óculos para poder enxergar. Mas lá no carro estavam os óculos dele. A cena era exatamente como o Brandon descreveu para os seus pais no telefone. A única coisa diferente era o seu local exato. O carro estava fora da estrada em uma vala e estava cercado por grama e cascalho, o que impedia que pegadas indicassem para que lado ele poderia ter viajado a pé. E a próxima torre celular a tocar no telefone do Brandon foi em Minneota, uma pequena cidade a cerca de 6,5 km ao sudeste de Tatum. E uma extensa equipe de busca foi lá e eles começaram a se concentrar nas áreas indicadas pelos registros do telefone celular. A busca teve até apoio aéreo na forma de alguns helicópteros e uma equipe de cães de caça que também foi trazida para que eles pudessem detectar o perfume do Brandon muito rapidamente. Os cães seguiram o perfume por 5 km enquanto percorriam campos de milho e soja. E aí depois eles atravessaram até mesmo uma fazenda abandonada. Os cães continuaram se movendo e passaram pela antiga fazenda e se seguiram para o rio Yellow Medicine. Quando
os filhotes chegaram ao rio, eles indicaram que o Brandon havia entrado na água em um determinado local. E a água estava entre 2 e 15 pés, dependendo de onde alguém estivesse ali e das condições. No dia em que o Brandon desapareceu, a água estava em torno de 10 pés. E depois de indicar onde o Brandon havia entrado na água, os cães não conseguiram captar mais o perfume do garoto. Todo mundo estava preocupado com o fato do Brandon ter entrado na água e de repente ter se afogado. E então a equipe de busca passou a procurar nas margens, nas águas do rio. Se o Brandon tivesse caído por conta da bebida, seu corpo teria sido levado rio abaixo. Mas mais uma vez os pesquisadores não encontraram nada. E com base na teoria de que o Brandon poderia ter se afogado, os barcos do Departamento de Recursos Naturais do Estado foram implantados ao longo do rio e portões de água foram instalados. O xerife local, Jack Vickers, caminhou por essa margem do rio para cima e para baixo todos os dias por 30 dias e não encontrou nada. A equipe de investigação decidiu que o Brandon definitivamente não se afogou no rio, porque não havia corpo para recuperar, e então eles decidiram seguir em frente. Depois de uma semana, as buscas organizadas oficiais foram canceladas. Só que a família do Brandon continuou suas buscas. Durante uma pesquisa de fim de semana, realizada de 31 de março a 1º de junho, um grupo de 40 voluntários partiu para procurar, e esse grupo cobriu a área a pé, a cavalos e em quadriciclos. Essa pesquisa ocorreu em torno do rio Yellow, nos condados de Lincoln e também do Yellow Medicine. E naquele domingo, os cães de detecção de restos humanos também foram levados. O Andy Dane trouxe seu cachorro Kira e Shirley Sievert trouxe seu cachorro chamado Gus. E esses dois cães revisaram a área de vertedouros do rio Yellow. E um terceiro cachorro chamado Bent revisou a linha da costa mais baixa do condado de Lincoln com a sua manipuladora Cat Newman. Todos os 3 cães de busca varreram toda a área sem encontrar nada. Pesquisas para o Brandon diminuíram à medida que as colheitas surgiam, porque milho e soja são sangue vital daquela área do país. Portanto, nenhuma pesquisa foi realizada enquanto as colheitas cresciam. Quando o outono começou a rolar e todos os agricultores locais haviam colhido suas colheitas de verão, os esforços de buscas pelo Brandon foram retomados. Dessa vez a polícia trouxe uma equipe de cães cadáveres e mais uma vez nada foi encontrado. O inverno em Minnesota pode ser muito difícil. Há tempestade de neve, as temperaturas caem rapidamente e por conta disso as buscas pelo Brandon foram canceladas. E até nesse ponto 122 milhas quadradas haviam sido revistadas e não haviam encontrado nada. Nem roupas, nem pertences pessoais. 500 pessoas se voluntariaram, 34 cães e tratadores de cães foram trazidos de 9 estados diferentes. E tudo resultou em nada, nem uma única pista do que havia acontecido com o garoto. Em 2010, o caso foi entregue ao Departamento de Investigação Criminal de Minnesota e o MBCI decidiu se concentrar em uma área ao redor de Mud Creek. E este é um afluente que alimenta o rio Yellow Medicine. Isso também não revelou novas pistas, mas essa equipe retornaria periodicamente a essa área nos próximos anos. O MBCI estabeleceu uma linha de dicas para o caso e em 2015 havia 90 ligações para a linha de dicas sobre Brandon, mas nenhuma dessas pistas levou a algum lugar. E infelizmente é aqui que todas as informações sobre esse caso terminam. Esse caso gerou muitas teorias sobre o que poderia ter acontecido com Brandon, e aí eu vou compartilhar algumas com vocês agora. A primeira teoria sobre o desaparecimento dele é que ele encenou seu próprio sumiço, ou até mesmo seu fim trágico, como um meio de fugir e começar uma nova vida. E esse cenário é altamente improvável com base no que as pessoas sabem do Brandon. Ele era um ótimo aluno, tinha acabado de terminar seus cursos para obter um certificado em tecnologia e, além disso, ele já estava preparando as coisas para passar para a escola de 4 anos em Iowa, principalmente porque ele tinha o foco de continuar essa educação. Ele não tinha histórico de problemas legais e ele era extremamente próximo da sua família, sem contar que a família significava muito para ele, de acordo com os relatos dos seus familiares imediatos. A próxima teoria é que enquanto Brandon estava andando no meio da noite, e porque a área em que ele estava era muito escura, ele poderia ter, de repente, ter sido atropelado por um carro e perdido a vida. E então o motorista, no meio do nada, entrou em pânico e escondeu o corpo.
Não se acredita também que essa teoria seja verdadeira, de acordo com a polícia local, porque quando Brandon emitiu suas últimas palavras lá na ligação de 47 minutos, ele estava andando pelos campos, não em uma estrada onde os veículos estariam presentes. E é certo que o Brandon percorreu esses campos com base nos dados do telefone e nos cães de rastreamento usados na pesquisa. Houve discussão sobre conspiração, algo assim, de acobertamento, mas aquela área do país é escassamente povoada e a cidade de Tatum tinha uma população de 135 pessoas e a próxima cidade de Porter tinha apenas uma população de 175. A maioria das terras naquela área é de terras abertas, com edifícios agrícolas e casas de fazenda esporádicas a cada poucos quilômetros, então ninguém estaria esperando por aquele jovem. Até porque, como alguém iria prever que ele estava perdido em primeiro lugar? Como iriam saber exatamente onde emboscá-lo? Um crime de oportunidade também é improvável com base na hora do dia e na população da área. A maioria das pessoas acredita que o Brandon pode ter sofrido um trágico acidente. Como ele escolheu deixar o carro preso na vala e prosseguir a pé sem saber realmente para onde estava indo, a noite estava escura, não havia lâmpadas de rua para guiar o seu caminho, e como não havia casas ou outros marcos que o Brandon pudesse usar para guiar, ele simplesmente se deparou em um abismo. E ele disse ao pai que podia ouvir águas correntes, mas ele não se preocupou em atravessar os campos planos. Então, se ele tivesse encontrado de repente um animal selvagem, como um urso preto ou um grande gato selvagem, é improvável porque os animais, eles não tendem a se livrar das evidências quando tiram a vida de alguém. A última teoria é que o Brandon poderia ter caído em uma cisterna vazia ou em algumas das terras agrícolas pelas quais ele estava andando. E isso pode facilmente explicar porque nada foi encontrado, se ele caiu em um poço profundo e ficou preso lá. Só que aí, os cães de busca teriam encontrado. Simplesmente os cães iam levar todo mundo para o buraco no chão. E aí isso simplesmente não aconteceu. E mesmo depois que o tempo passou e a busca após a organização e a realização da pesquisa, a Annette ainda tinha uma queixa em seu coração e ela queria uma resolução em relação a isso. Ela ficou muito marcada pela frase do policial que diz que o Brandon tinha o direito de estar desaparecido. E ela começou a fazer lobby por uma mudança na lei estadual e essa mudança exigiria uma investigação sobre casos de adultos desaparecidos, assim que eles fossem relatados. E essa já era a lei para menores desaparecidos em caso de um possível sequestro. E aí foi introduzido um projeto de lei chamado Lei de Brandon, que faria essa alteração desejada, alterando a lei que rege o programa de menores desaparecidos existentes no estado para que pudesse mudar o mundo. Após algumas emendas durante as negociações, foi introduzido um projeto de lei que passava pelas duas casas e foi assinado pelo então governador Tim Pellet. O Brian, a Annette e a sua outra filha, Jamine, estavam presentes na assinatura desse projeto. Essa nova lei também exigia que a polícia determinasse se aquela pessoa estava potencialmente em circunstâncias perigosas e que eles também deveriam notificar outras agências policiais próximas imediatamente. A lei de Brandon também esclarece que a agência que está recebendo o relatório é a agência líder que investiga o caso. Então, a ausência dessa distinção havia criado alguns problemas nas fases posteriores da pesquisa inicial, quando 3 municípios diferentes estavam envolvidos. Então, a polícia não tem mais permissão para recusar um relatório com base na crença inicial de que nenhuma atividade criminosa esteja envolvida. E a brevidade do intervalo desde a última vez que uma pessoa foi vista e a possibilidade dela ter desaparecido de forma intencional. Até hoje, os pais deixam a luz da varanda acesa a noite toda, todas as noites, como um símbolo de sua esperança de que o Brandon acabe voltando para casa ou seja encontrado. A aflição desses pais deve ser tão desesperadora e esse caso ele tem essas esquisitices que é a frase dele. Ele simplesmente solta aquilo e aí para de falar. O que é uma coisa que realmente é um pouco estranha, porque simplesmente pode ser que ele perdeu a consciência, vamos supor, sei lá, foi atacado, ele viu alguma coisa e foi atacado, mas aí o pai não ouviu nenhum barulho. Essa é a questão. A única coisa que me passa pela cabeça que não conseguiria causar um impacto é uma pistola com silenciador, que é realmente silencioso. Você realmente consegue eliminar alguém sem chamar a atenção da vizinhança com uma ferramenta tradicional. Mas o caso do Brandon é realmente assim confuso, porque primeiro assim, é misterioso o desaparecimento dele, não as circunstâncias anteriores, então ele se enganou.
Talvez ele estivesse um pouco mais alcoolizado do que os seus amigos imaginavam e ele simplesmente se perdeu bacana, né? O fato também que é incômodo, que pode ter sido causado pela bebida, é ele dirigir 2 horas. E isso só pode ser explicado pela bebida. Ele perdeu a noção do tempo, talvez nem ele tivesse plena consciência do quanto alcoolizado ele pudesse estar. E aí os pais é que ficam com essa bomba nas mãos e ele também. Eu acho difícil ele estar com vida realmente. E ainda pior do que ele estar sem vida é o fato de não encontrarem um corpo, porque daí fica essa incerteza. E é tão confuso, porque o que poderia ter acontecido? Os cães levaram o cheiro os cães foram até a água, aí o celular foi até a outra cidade. Isso tudo realmente você tem a impressão de uma terceira pessoa nessa história, de repente um lunático, alguém que simplesmente foi vítima do acaso. Pode ter sido qualquer coisa, mas com certeza foi alguma coisa muito ruim que atingiu esse rapaz. Esse caso é muito famoso nos Estados Unidos, eu já conheci há algum tempo. E alguns meses atrás eu tinha planejado em trazer aqui para o canal e olha que o momento chegou. Essa frase da polícia eu sei que irrita muitas pessoas quando diz, ai, de repente a pessoa sumiu de propósito. Só que a maioria das pessoas simplesmente não deixa a sua vida sem nenhum motivo. Então, uma coisa que não faz tanto sentido para nós, mas às vezes faz sentido com base nas estatísticas da polícia. Mas um dos detalhes mais chamativos desse caso é o fato dele ter estado tão desorientado em uma área onde viveu a vida toda. O não saber é sem dúvida a parte mais difícil para os amigos, para os familiares, especialmente quando seus pais estavam ao telefone com ele até o momento em que ele inexplicavelmente desapareceu, como se tivesse sumido no ar. E pelo menos uma orientação importante, e talvez a mais concreta em casos como esse, é que se você não consegue encontrar um caminho para casa, não saia do seu local. Fique ali até alguém te encontrar. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um folder também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Qual é o seu filme de terror favorito? Com certeza não é um baseado em eventos verídicos. Mas hoje, a verdade pode ser pior do que a encenação. A história que gerou o filme não levou o nome de Amy Rowling. Esse caso já foi contado dezenas de vezes, mas sempre de forma incompleta ou pela metade. Nos próximos minutos, você conhecerá passo a passo de todos os detalhes e das circunstâncias inesperadas que levaram a franquia de filmes Pânico a arrecadar 600 milhões de dólares em todo o mundo. Não apague as luzes, não atenda o telefone e não se esconda debaixo da cama. A saga completa do Estripador de Gainesville e da problemática produção do filme original. No primeiro especial da temporada e no terceiro da série, seja bem-vindo ao caso Amy Rowling.